Bom dia, meninas, tudo bem? Passando aqui para desejar um dia abençoado para você, que a boa mão do Senhor chegue até você nesse dia, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? E essa semana tem sido muito interessante, porque uns anos atrás eu perguntei para Deus, falei, Deus, eu esqueço as coisas, né? O Senhor fala comigo, esses versículos tão abençoados, o Senhor ministra, me mostra a palavra, mas aí eu esqueço. Por que eu não posso lembrar de tudo o tempo todo, né? Questionando a Deus. E aí Deus falou comigo que o maná é pro dia. E que quando eu precisasse daquela palavra, o Senhor ia trazer à tona de novo, como se fosse um pão fresco. Como era com o maná, né? Todos os dias. Então todos os dias eu busco a palavra do Senhor, leio, né? Busco a face do Senhor, leio a palavra. E aí todo dia Deus traz algo novo, Deus traz algo fresco em resposta a essa promessa que Ele me fez aquele dia, né? Mas tem algumas palavras que foram pão fresco no passado. E aí, quando Deus traz novamente, né, quando mostra de novo pra gente o valor daquela palavra, fica aquele gostinho, assim, de algo que não é novo, que a gente já ouviu, mas parece que é renovado. Aí lembrei do meu sobrinho, Davi, quando ele fica lá em casa, quando ele dorme lá, ele chama minha mãe de Bá, aí ele fala assim, Bá, eu quero pão de frigideira. Pão de frigideira é aquele pãozinho francês amanhecido, borrachudo, né? Aí a minha mãe passa a manteiga, põe na frigideira, esquenta e aquela gordura umedece, né, o pão novamente e a casquinha fica crocante e dá aquele gosto de pão novo. Então essa palavra de 2 Reis 19 tá com um sentido bem novo para mim essa semana, né? E eu creio que não é só para mim, que é para você também que o Senhor quer falar, né? Então, ontem nós falamos sobre o texto de 2 Reis 19, quando o rei Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe, quando as cartas de acusação, né, chegaram até ele. E ele fez o quê? Ele trouxe diante de Deus, né? As ameaças eram muito sérias e mais que isso, elas eram reais. Ele estava vendo os povos que estavam sendo derrotados por ele, né? Senaqueribe usou coisas possíveis de acontecer e é isso que o inimigo faz com a gente. Ele não tenta a gente com coisa irreal ou impossível. Ele nos persegue com as possibilidades. Ele nos seduz com as mentiras, né? Mas ele nos intimida com a realidade. Então essa é uma armadilha muito eficaz porque dessa forma ele consegue nos prender no medo. E essa história também de Ezequias é contada em Isaías 37. E eu estava revendo isso, né? E a Bíblia diz que Ezequias, ele ora e diz assim, Senhor, é verdade. Esses reis, eles fizeram de todas essas nações, né? Eles tomaram todas essas nações, destruíram tudo, fizeram dessas nações um deserto, né? Atiraram os deuses deles no fogo, porque os deuses dele também não prestavam, não passavam de madeira e de pedra. Mas o Senhor, o nosso Deus, nos salva da mão desses reis, para que todos os reis da terra possam saber que só o Senhor é Deus. E aí nesse verso, o Senhor tem me ensinado muito, assim, por muitos anos, né? E ele ressuscitou. No verso assim, nesse verso, Ezequias estava orando a Deus porque um exército muito poderoso, né, vinha na direção dele. E o interessante é que ele começa a oração reconhecendo o inimigo, dizendo, eu sei, o inimigo é poderoso, ele já destruiu muitas nações. Ele não fechou os olhos para a realidade, ele reconheceu que o oponente já tinha vencido, né? Um número considerável de batalhas. Então eu lembro das vezes que eu me peguei orando assim, o inimigo não tem poder, maldição nenhuma vai chegar na minha tenda. Orações prontas, né, que eu aprendi ao longo da caminhada. Esse tipo de oração, ele traz um conforto temporário, mas traz uma frustração permanente muitas vezes, porque quando eu declarava que o inimigo não tinha poder, mas eu vi ele agindo na minha vida, né? Até que essa palavra aqui de Isaías 37, 2 Reis 19, ela encontrou lugar no meu coração e espero que encontre no seu também. Porque Ezequias estava falando assim, eu reconheço o poder desse oponente, eu sei que ele não está para brincadeira, eu sei que a reputação dele é grande aí, e na minha força não tem poder de vencer. Mas não importa o quão poderoso ele não é páreo para o Senhor. E é aí que está a nossa vitória, aleluia. Essa é a chave. Negar que os problemas existem, não vão resolver, e dizer que eles não têm poder sobre nós é uma mentira. Eu falo quase diariamente com muitas mães que são quebradas pela dor, né? Muitas mães aqui no nosso grupo perderam seus filhos. O que você fala para uma mãe dessa? E não tem mãe aqui que os filhos estão na droga, o casamento dela está em frangalhos, né?
Então, dizer para essas mães que o mal não tem poder, que não existe, é muito cruel, é muito desumano. Esse evangelho triunfalista, né, tem mantido muita gente ressentida com Deus. O evangelho verdadeiro, ele reconhece a dor, reconhece o sofrimento, ele ensina a entronizar Deus acima da dor e do sofrimento. Ele nos exorta, né, a exaltar o nome do Senhor sobre toda e qualquer circunstância. A vitória está em declarar o poder de Deus sobre as circunstâncias, entronizar o Senhor e não entronizar os problemas. Então, muitas vezes a gente não tem controle sobre algumas circunstâncias na vida, mas a gente tem autoridade e poder de decisão sobre em quem nós vamos confiar para nos livrar. E a vitória não está em receber tudo que a gente quer do jeito que a gente quer, mas sim não deixar que essas lutas abalem o nosso relacionamento com Deus e nos coloquem no terreno do inimigo como a lima, aquela presa fácil, né? Aquele cordeirinho da pata quebrada. Hoje em dia a gente vive um cristianismo muito fraco, frágil, muito quebradiço, né? Aquele teto de vidro. Nós estamos dando murro em ponta de faca o tempo todo. A força do cristão não está em dizer que o inimigo não tem poder ou que maldição nenhuma vai chegar na minha casa, mas em exaltar o poder de Deus. Quando nós exaltamos o poder de Deus, nós trazemos a presença de Deus para dentro da nossa casa, né? E assim, eu queria te encorajar a fazer isso, a exaltar o poder de Deus sobre todas as circunstâncias, a exaltar o nome do Senhor acima de tudo na sua vida, acima da alegria, da tristeza, da dor, do sofrimento, das vitórias, acima de tudo. Exaltar o nome do Senhor. Aí é que está o nosso poder. Nosso poder não está em negar o poder do inimigo, mas em exaltar o poder do nosso Deus. Tem uma música do Paulo Baruch que eu acordei pensando nela hoje e eu fiz dela a minha oração e eu te convido a fazer dela a sua oração também. E fala assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Apesar de tudo, de todas as dificuldades, de todas as lutas, Deus continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Amém? Beijo no seu coração.